Eu vou responder a pergunta do Eliseu, ele é meu aluno, ele mandou lá na nossa comunidade de alunos, ele quer saber sobre negócios B2B, empresas que vendem para outras empresas. Camila, como definir a persona B2B, se o processo é o mesmo? Quando a gente fala, na questão da definição da persona, basicamente o que eu venho adotando e ensinando aí para os alunos? A gente foca muito mais em questões de problemas, objeções e oportunidades do que necessariamente o perfil da pessoa, idade, gênero e essas coisas nesse sentido, tá? Então, o processo básico de definição da persona e o que é a definição da sua persona é você conhecer o seu público, né? Quem são as pessoas que você vai oferecer aí o seu serviço. E eu acredito que, independente do que você venda, se é B2B, se não é, se você vende para outras empresas, se você vende bombom, se você vende bolo, se você vende carro, você está fechando negócio com outras empresas. O que muda nesse processo? O que muda nesse processo é o fechamento da venda. Então, quando você vende talvez para o cliente final, cliente final, pega e ele compra, né? Ele talvez converse com a esposa, com o filho, com o sócio, mas ele necessariamente vai lá e compra. A única diferença que eu vejo desse processo todo da definição da persona quando é B2B é que o processo do fechamento da compra ele é diferente. Você tem que mandar uma proposta, às vezes você vai estar trabalhando com uma concorrência, onde o melhor preço, isso e aquilo, então o processo é diferente, o fechamento da venda. Só que o processo de atração dessas pessoas, na minha cabeça, é exatamente igual. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o que você vende e que problemas aquilo que você oferece resolve. Então, no meu caso, eu vendo tanto para consumidor final, tanto para o próprio empreendedor, que ele lá mesmo passa o cartão, quanto para empresas também. A primeira coisa que eu, Camila, preciso entender do meu negócio é o que o meu produto ou o meu serviço resolve. No meu caso, meus treinamentos resolvem a falta de vendas, certo? Isso é o que o meu produto ou o meu serviço resolve. Logo, eu tenho que começar a pensar como eu comunico que o meu produto e o meu serviço resolvem esse problema da falta de vendas. E aí eu vou começar a mapear o processo, das objeções, das dúvidas, das oportunidades talvez que o seu cliente não está vendo. Então, quando eu vou vender para empresas, qual é a objeção às vezes que a empresa tem? Eu não tenho pessoas capacitadas para fazer isso. Essa é uma objeção, é uma desculpa, vamos dizer assim, que as pessoas dão para não comprar o meu produto. Então é importante você que está ali no dia a dia conversando com esses empreendedores ou com esses gerentes comerciais, com esses diretores de venda, diretores de marketing, quais as objeções que eles têm em relação ao teu produto, Por que talvez eles não comprariam de você? E como que a gente faz isso? Processo de levantamento de informações. Então, como você está ali no dia a dia, comece a observar quais as perguntas as pessoas fazem, quais as dúvidas que elas têm, e tudo isso então é material para você produzir informação, ou seja, conteúdo nas mídias sociais para você fazer esse processo. Então, eu acredito que o processo de atrair, engajar e converter começa com o levantamento de que tipo de informação, que tipo de conteúdo eu preciso produzir, ter nas minhas redes sociais, nas minhas mídias sociais para matar essas objeções. Então, e aí o que muda dentro desse processo? Você vai atrair a atenção da pessoa, você vai conversar com essa pessoa, você vai engajar ela nas mídias sociais, e aí ao invés dela entrar lá no seu site, no seu e-commerce, por exemplo, e passar o cartão, ela vai entrar em contato com você, vai agendar uma reunião, ela vai fazer um trial lá no seu produto, ela vai iniciar o processo daí que sai do marketing e entra na venda, Então inicia o processo de venda. Então o processo de marketing, de atração dessas pessoas, você faz exatamente, seja cliente final, cliente empresa, e o fechamento só é que é diferente. Então, exatamente como uma pessoa quando vende um apartamento, para ela fechar a venda é diferente de quando ela vende um chinelo. O processo de venda, ele é diferente, mas o processo de atração dessas pessoas, a necessidade de você produzir informação, gerar esse conteúdo, atrair, engajar e para converter essas pessoas, para mim, na minha cabeça, é exatamente o mesmo, só muda o final ali do processo quando sai do marketing e vai para venda. Então, quem trabalha com isso, quem tem esse tipo de dúvida sobre B2B, é isso que eu acredito.